Olá, como vai? Obrigado pela tua consulta aqui junto ao tutorial. E algum tempo atrás eu tive a oportunidade de falar em um tutorial a respeito de um add-on, que é um complemento, que vem de forma externa, ou seja, ele não está no programa nem de forma ativa nem inativa no seu modo instalável original. Nós temos que baixá-lo e instalar para que ele funcione junto ao programa. E quando a gente fala em complemento, nós estamos falando de aditivos que nós colocamos para dar mais recursos ao programa. Caso você queira saber onde baixar e como instalar, assista clicando nesse link aí que eu estou deixando disponível o tutorial para dar uma ideia de instalação do mesmo. O que eu vou reforçar aqui é como é que a gente pode usar esse add-on para fazermos algumas formas interessantes junto à nossa área de trabalho. Nós vimos aí no tutorial anterior que quando a gente instala o add-on, ele vai se alojar aqui nessa estante que fica na esquerda, que nós chamamos de estante de ferramentas ou a barra de ferramentas da janela 3D View. Essa estante ela pode ser acionada com a letra T ou pode ser oculta com a letra T. Então, clicando T, eu ativo ou desativo a estante. Ela, na sua forma de inicialização, ela já vem visível para o nosso uso. Nós vamos olhar que ela tem algumas guias para quem tem as versões mais recentes, que é a versão 2.7. E essas guias ficam aqui também na lateral esquerda da janela. Entre elas, nós vamos ver que a ferramenta que nós adicionamos do complemento passou a fazer parte aqui do nosso projeto. Nós temos ela aqui com o nome Bluetooth. Clicando a janela, nós vamos ter os operandos que vão fazer todo o processo de operação booleanas para fundirmos dois objetos e criarmos formas bem legais. Vamos então reforçar esse nosso entendimento de como é que a gente pode usar esse add-on para criarmos algumas formas bem legais. Nós vamos inicialmente usar o cubo, vamos usar o S de escala, o X, e nós vamos achatar esse cubo pela coordenada X, que é a seta vermelha. Olha que nós criamos aqui uma chapa com esse cubo, eu vou aproximar aqui com o botão no meio do mouse, e essa chapa eu vou fazer uma cópia dela e fazer essa cópia vir em direção à seta vermelha. Shift D, X. Eu consigo trazer essa cópia aqui para frente. Para eu repetir essa última ação que eu fiz, mantendo as distâncias da cópia, eu posso usar o atalho Shift R. Veja que eu faço uma outra cópia e repito a ação dando distanciamento a essas formas. Veja que eu peguei o primeiro original, criei uma cópia e tive aqui agora 7 elementos formando 7 chapas distintas. E para eu usar o operando de Bluetooth, eu preciso ter duas formas possíveis aqui para tal. Então, para aproveitar esse recurso, eu vou selecionar todos esses cubos que viraram chapa, selecionando o primeiro com o botão direito, mantendo a tecla Shift pressionada, eu vou pressionar os demais com o botão direito. Eu consigo selecionar todos. E aqui eu vou usar um atalho Ctrl J que me permite unir todos esses objetos, transformando em um objeto apenas. Veja que aqui eu tenho um ponto só de origem e tenho somente um manipulador. Qualquer movimento que eu faça nas setas, eu estarei movimentando todos os objetos. Ou seja, todos aqueles objetos que eu transformei em chapa, eu fiz um objeto só. Eu vou trazer essa chapa cá para o fundo. Aqui onde eu tenho o cursor 3D, que continua no centro da área, eu vou adicionar um outro objeto cúbico, por exemplo. Nós vamos adicionar então um objeto Shift A, Mesh do tipo cúbico. Veja que esse objeto cúbico já foi adicionado e nós vamos estender a sua forma tendo como base essa coordenada X. Para aumentarmos, nós usamos a tecla de escala S, X e vamos arrastar o mouse para fora e vamos fazer algo mais ou menos aqui nesse sentido. E esse é um objeto específico que nós vamos ter aqui na nossa área. Vou afastar um pouquinho, vou trazer esse objeto mais para trás e vou dar um alongamento dele também pelo eixo Y, que é a seta verde. Então vou digitar S de escala, Y e vou fazer mais ou menos dessa forma. Eu vou então selecionar aquele primeiro conjunto que nós utilizamos com o botão direito e vou segurar a sua setinha vermelha, trazê-lo aqui para que ele fique mais ou menos aqui nessa posição junto desse objeto. Veja que eu uni um objeto a outro objeto. Eu tenho o primeiro
que é aquele conjunto que nós fizemos, e tem um segundo, que é o objeto cúbico que nós criamos. Com dois objetos na minha área de trabalho, eu posso sim usar os operandos do add-on Bluetooth. E com esse primeiro conjunto aqui selecionado, eu vou segurar a tecla Shift e vou selecionar o segundo. Veja que os dois objetos estão selecionados. Aqui, pessoal, eu tenho nos operandos duas formas de utilizar o recurso. A primeira é o brush. O brush vai me permitir que eu faça o operando, mas que no momento de usar o operando eu tenha uma espécie de box que vai me permitir eu visualizar como é que eu queira fazer o efeito. No modo Direct eu não terei esse box, ele fará de forma direta. Vamos então entender isso de forma prática. Vamos usar então as opções de brush, que é o pincel. Se eu clicar aqui em diferença, veja que surgiu uma caixa de box aqui, que eu estou enxergando o que é que eu posso fazer com os operadores. O que foi que ele fez? Ele transformou aquele primeiro objeto que eu selecionei em um objeto em forma de um box e aproveitou para pegar a união daquelas chapas com esse cubo e fazer a diferença. Ele está tirando a diferença daqueles blocos em forma de chapa em relação ao cubo maior. E com esse box aqui, antes de dar OK, ou vir aqui nesta opção aqui, Apply All, se eu vou selecionar a forma, eu posso manipular e posicioná-la no ponto que eu quiser, que essa segunda opção Direct não vai permitir. Ela vai fazer de forma já direta esse efeito aqui. Então, se eu quiser que esse efeito seja aqui nesse ponto, eu posso clicar aqui, digitar Apply Brush. Veja que eu criei aqui um corte bem interessante na malha, sem muita dificuldade. Vou dar o Ctrl Z para voltarmos ao nosso box. Digamos que eu não queira, por exemplo, a forma de diferença. Eu quero o operando de intersecção. Eu tenho que estar com os dois elementos selecionados. Então eu tenho que estar com o primeiro, Shift e selecionar o segundo. Aí eu posso clicar em Intersection. Vejam que o que ele vai criar aqui é a interseção da fusão entre aquelas chapas e o objeto cúbico maior. Então é isso aqui que eu vou ter como produto final. Vamos dar o Ctrl Z para retornar a ação. E se nós quisermos, por exemplo, o Nylon, eu vou com esse objeto selecionado, segurar o Shift e selecionar o cubo maior. Eu tenho que estar sempre com os dois objetos selecionados. Eu vou aqui em Union e veja que ele criou agora um objeto cuja fusão de união é aquele objeto cúbico e aquelas chapas que eu criei. Se eu for clicar aqui em Apply All, eu tenho como fixar já o efeito. Vamos então, eu vou afastar aqui um pouquinho, aproveitar, eu vou trazer esse objeto aqui para o fundo que eu já criei, criar aqui nesse centro com Shift A um objeto do tipo UV-esfera. A UV-esfera está aqui e eu vou aproximá-la. Vejam que a sua superfície ela está de forma bem áspera. Eu posso usar o recurso clicando na guia Tools aqui em cima e vai me permitir clicar nessa opção Smooth, que significa suavização dessa esfera. Vamos afastar um pouquinho. Se por acaso agora eu quiser fazer uma fusão dessa esfera com aquele outro segundo objeto que nós criamos com efeito, eu vou selecionar aquele objeto, trazê-lo aqui para frente. Por exemplo, eu vou trazer essa esfera, fazendo com que ela encoste e fique mais ou menos aqui nesse ponto. Vamos dar um S de escala para aumentar aqui o diâmetro. Eu vou criar algo mais ou menos aqui dessa forma. E aí, Luciano, o que é que eu preciso fazer agora para criar o efeito? Clicar na guia Bluetooth com os operandos preparados. Eu vou selecionar a esfera e vou selecionar o segundo objeto que nós transformamos anteriormente. E aqui eu vou usar as duas opções. Ou eu faço direto, ou eu faço com a forma de pincel, que me permite eu ajustar. Então, usando a opção Union, veja que eu uni tanto o objeto cúbico como aquele objeto esférico. Se eu der o Apply All, eu já tenho uma outra forma aqui, ó, que eu criei utilizando o recurso. Meu objeto ficou deste modo. Digamos que eu queira criar mais efeitos. Vamos trazer esse objeto aqui para trás. Vou usar aqui um cilindro. Shift A, vou adicionar um cilindro aqui. Vou dar uma tecla S de escala.
vou fazer com que esse cilindro com SZ fique mais ou menos dessa forma. Vamos trazer a nossa forma anterior que nós produzimos e vamos adicionar esse cilindro aqui para esse canto. Vamos fazer uma cópia dele com Shift D, Y e vamos movimentar essa cópia até aqui esse ponto. Vamos selecionar os dois cilindros. Vou selecionar esse, Shift o segundo. Vamos dar um giro orbital e vamos fazer uma cópia e arrastá-lo pelo eixo X. Shift D, X. Vamos trazê-lo para cá. Digamos que eu queira fundir esses cilindros com essa outra forma que eu tenho aqui. Basta selecioná-los usando o Shift e o botão direito do mouse. Repare que eu selecionei os quatro. Uso o Ctrl J para transformá-los em uma forma só. E com essa forma selecionada, eu mantenho o Shift e seleciono aquelas transformações anteriores. E uso o operando, por exemplo, diferença. Diferença eu crio buracos. Se eu usar o Nyon, eu crio união, pilastras. Se eu der o Apply All, eu tenho como criar já esse efeito aqui bem legal. Então vocês já viram que o add-on ele vai permitir fazer coisas interessantes. Vamos melhorar mais ainda aqui essa modelagem. Nós vamos então adicionar aqui nesse centro da nossa área um outro objeto. Vou, por exemplo, usar aqui um cilindro. Então vou digitar Shift A, mesh do tipo Cylinder. Eu crio um cilindro maior. Eu vou manter nessa dimensão. Vou trazer a nossa forma que criamos anteriormente para cá, para o meio. E para nós enxergarmos aquele cilindro, eu vou usar a tecla Z, selecioná-lo com o botão direito e vou arrastá-lo aqui para a lateral dessa forma. Vou usar agora a tecla Z para voltar a visão e vou dar um S para aumentar um pouquinho mais. E com essa forma aqui criada e unida aqui aquele projeto que nós fizemos anteriormente, com ele selecionado, eu vou usar o Shift, selecionar a forma, vou usar o operando aqui do tipo Brush, diferença. Veja que eu criei aqui um corte nessa lateral e posso agora aplicar clicando em Apply All. Eu crio aqui uma forma bem interessante. Então esse Butoons ele pode servir para a gente criar aqui projetos, modelos de edifícios, prédios, janelas, etc. Podem usar a imaginação e fazer boas formas aí com o add-on. Que vocês possam utilizá-lo aí de forma bem positiva.